Olá, acadêmicos, seja bem-vindo para a aula de oposições de proposições. Bom, nós já aprendemos o que é uma proposição, aprendemos as suas possibilidades lógicas, aprendemos a fazer a transposição de enunciados para proposições. Agora nós vamos falar sobre oposições de proposições. Para começar, nós temos que recordar as 4 possibilidades de proposições lógicas. São elas aí. Todo A é B. Algum A é B. Nenhum A é B. E algum A não é B. Bom, então esta proposição aqui nós a chamamos de universal afirmativa. Por que universal afirmativa? Porque ela tem as características, ela tem uma extensão universal e ela tem uma composição afirmativa, né? Então, ou seja, do ponto de vista da sua extensão, ela é universal, sua extensão é universal e ela é uma composição afirmativa. Então, universal afirmativa. As proposições universais afirmativas, elas são conhecidas como proposições do tipo A. Tá? Então, todas as proposições universais afirmativas, elas são proposições do tipo A, porque elas têm essa estrutura aqui, ok? Algum A é B. Essa é uma proposição, olha a mesma lógica, seguindo a mesma lógica, a extensão dela é particular e ela é uma composição, ou seja, um juízo que tem uma extensão, uma compreensão afirmativa, particular afirmativa, né? E ela é chamada, portanto, de proposição do tipo I. Ok? Então, proposições de tipo A são proposições que têm essa configuração. Todo A é B. E proposições do tipo I são proposições que têm essa configuração. Algum A é B. Então, continuando. Nenhum A é B é uma proposição que eu tenho como extensão atenção para a proposição aqui. Nenhum é uma extensão universal. Correto? Correto. Nenhum, ou seja, nada, nenhuma possibilidade, né? A extensão dela é universal. E onde que eu olho a sua compreensão, composição ou negação? Observe que eu tenho que, se eu for olhar aqui, eu vou ter uma afirmação, né? Então, nenhum A é B. O que isso significa? Significa que a compreensão e a extensão desse tipo de proposição, ela está embutida numa palavra só. Aqui eu tenho nenhum, que significa universal, e nenhum, que significa também negação. Então, nenhum é uma palavra que, vamos colocar aqui uma nota bem para vocês não esquecerem, né? Nota bem. A palavra nenhum
está embutida nela tanto a extensão, né? Ou seja, a extensão de universal, quanto está embutida nela a compreensão, que é negação. Perfeito? Então, ou seja, nós não podemos esquecer que nessa proposição, todas as vezes que aparece a palavra nenhum, significa que nenhum está puxando para ela as duas coisas. E aqui tem uma outra lógica também importante, é que toda negação, antes primeiro, foi uma afirmação. Isso é uma regra de Aristóteles, tá? Então, ou seja, Aristóteles dizia o seguinte, que a afirmação é anterior à negação. Tá? Ou seja, negar, na verdade, é afirmar a negação, ok? Então, ou seja, isso aqui é uma outra note bem importante, tá? Então, ou seja, isso. Então, ou seja, todas as vezes que se trata de proposições negativas, a negação sempre é posterior à afirmação, ou seja, primeiro eu tenho que afirmar alguma coisa para depois negá-la. Não tem como negar algo que não está dado, né? É igual a gente brinca, né? E fala que o ateísmo é contraditório, porque o ateísmo ele precisa afirmar que Deus existe para depois negá-lo, né? Não se nega o que nunca se afirmou, né? Então, ou seja, a negação, na verdade, é uma afirmação da negação, né? Eu afirmo negando e nego afirmando, não é isso? Beleza, então, feita essa pequena pausa, voltamos para cá, universal negativo. Esse tipo de proposição, ela é chamada tipo E. Perfeito? Então, universal negativa, tipo E. Que tipo é esse E? Nenhum A é B. E algum A não é B, óbvio, que é uma proposição particular, ou seja, olha só, particular e negativa, que é mais fácil de olhar, né? Não é B. Então, aqui é mais fácil de olhar. Essa proposição, ela é chamada de tipo O. Bom, então aqui nós temos os 4 tipos de proposições da lógica clássica. A lógica clássica trabalha com 4 tipos de proposições. Todo A é B, algum A é B, nenhum A é B, algum A não é B. Tá? Bom, então essa é a primeira parte então dessa videoaula sobre oposições de proposições. Reconhecer quais são os tipos de proposições que serão relacionadas de forma oposta. Nos vemos na próxima aula.